Vamos lá, Sexta de Mistérios. Começou? Fala, verdadeiros! Tudo ok? Quem os fala é Rick e esse é o canal Verdadeiramente, onde todas as semanas eu trago vídeos de casos criminais, crimes reais, no quadro Sexta de Mistérios. Se você gosta desse tipo de conteúdo, é novo por aqui, inscreva-se, faça parte da família Verdadeiramente e deixe seu like. Vamos pro caso de hoje? Então, solta o vídeo. David Hibbs estava animado para chegar em casa da escola da tarde de sexta-feira, em 19 de abril de 1991. Os boletins foram entregues naquele dia e o menino, um garotinho de 12 anos, foi homenageado. Ele mal podia esperar para mostrar o certificado para sua mãe, Joy Hibbs. Era cerca de 1h10 da tarde quando David chegou em sua casa em Croydon, Pensilvânia, e foi até a porta dos fundos. Ele empurrou a porta e foi imediatamente atingido por uma nuvem de fumaça preta e espessa. A cozinha inteira foi engolida pelas chamas. O carro de Joy, a mãe dele, estava estacionado na garagem, normalmente. Então David sabia que sua mãe estava em casa. Temendo que sua mãe estivesse presa dentro de casa, ele correu para o jardim da frente de sua casa e gritou para que alguém o ajudasse. Um de seus vizinhos correu para ver o que havia de errado e David disse que sua casa estava pegando fogo e que sua mãe estava lá dentro. O homem tentou entrar na casa, mas foi impedido por uma parede de chamas. Então ele correu de volta para sua casa e discou para o 911. Levou apenas alguns minutos para o corpo de bombeiro de Bristol Township chegar, mas já era tarde demais para salvar Joy. Os bombeiros encontraram seu corpo no quarto no segundo andar. Ela tinha sido queimada e estava irreconhecível. Os paramédicos deram notícia comovente a David. David estava sentado na parte de trás da ambulância esperando seu pai. Charles Hibbs, o pai de David, correu para casa depois que um dos vizinhos ligaram para ele. Esse vizinho ligou para o trabalho dele para dizer que sua casa estava pegando fogo. Quando ele chegou, o fogo havia sido extinto, mas parte de sua casa havia sido reduzida a escombros carbonizados. Quando ele soube que sua esposa não tinha conseguido sair de casa, ele então desabou em prantos. Minutos depois, sua filha de 16 anos, Angel, ela chegou em casa da escola. Charles foi forçado a dizer a ela que sua mãe estava morta. Para a família Hibbs, nada jamais seria o mesmo. As autoridades inicialmente acreditavam que Joy havia morrido acidentalmente no incêndio de casa. Eles ficaram surpresos quando o legista anunciou que estava lidando com um homicídio. Joy foi estrangulada com um cabo de força, esfaqueada 5 vezes no pescoço, peito e abdômen. Ela estava morta antes que o fogo começasse. A família de Joy ficou horrorizada quando soube da notícia. Joy não tinha inimigos conhecidos e eles, a família, não conseguiam imaginar, não conseguiam pensar em ninguém que quisesse machucá-la. Eles não conseguiam entender como alguém poderia ter entrado na casa e matado no meio do dia, sem que os vizinhos ouvissem algo. Devido à condição do corpo de Joy, o legista não conseguiu estimar a hora de sua morte. Ao entrevistar familiares e amigos, os detetives finalmente determinaram que provavelmente ela havia sido morta entre meio-dia e 1h da tarde daquela sexta-feira. Charlie tinha um álibi sólido daquele período de tempo, pois ele estava trabalhando na Filadélfia. Os investigadores rapidamente eliminaram como potencial suspeito da morte de sua esposa. Os detetives descobriram que Joy tinha ido ao banco naquela sexta-feira de manhã para depositar o salário do marido e descontar o seu. Imagens de segurança confirmaram que ela havia deixado o banco às 9h53 da manhã. Não está claro se ela voltou para casa depois disso, mas 1 hora depois ela foi vista na mercearia local. Um recibo encontrado em seu carro mostrava que ela havia feito check-out no supermercado às 10h54 da manhã. Um vizinho viu Joy passeando com seu cachorro às 11h da manhã, sugerindo que ela havia ido direto para casa depois que saiu do mercado. Por volta das 11h30 da manhã, ela recebeu a visita de um pastor da Igreja Batista de Ben Salem e de um membro da congregação. Joy havia assistido os cultos da igreja pela primeira vez semanas antes. Por isso, eles estavam realizando uma visita de acompanhamento de rotina para ver se ela estava interessada em se tornar membro da igreja. Os pastores disseram aos investigadores que eles deixaram a casa de Joy por volta das 11h50 da manhã. Inicialmente, os detetives consideram os 2 homens da Igreja Batista de Ben Salem como possíveis suspeitos da morte de Joy. Os homens foram interrogados várias vezes e submetidos a exames de polígrafo, mas os investigadores acabaram descartando os 2 homens idosos como pessoas suspeitas. 2 pessoas que moravam na rua de Joy se apresentaram e disseram aos detetives que tinham visto um carro estranho estacionado em frente à casa de Joy no dia que ela foi assassinada. Um carro azul escuro, descrito como um modelo Chevrolet Monte Carlo dos anos 1980, se destacou porque estava estacionado a cerca de 1 metro do meio-fio. Os vizinhos notaram esse carro por volta das 12h30 da tarde, mas nunca o viram chegar e nunca viram o motorista. Nenhum dos vizinhos viram o carro sair, mas sabe que esse carro não estava mais lá
à 1 da tarde. Os detetives acreditavam que o carro provavelmente pertencia ao assassino de Joey. Embora Monte Carlo parecesse ser uma boa pista, nunca foi encontrado. Havia rumores de que o carro poderia ter pertencido a um traficante de maconha local, mas os vizinhos estavam convencidos de que o carro Monte Carlos não combinava com o que estava na frente da casa de Joey. Os investigadores lutaram para encontrar um motivo para o assassinato de Joey. Eles conduziram centenas de entrevistas e nem uma única pessoa tinha algo ruim a dizer sobre Joey ou sua família. Eles consideraram que poderia ter sido um roubo que deu errado, já que $70 em dinheiro estava faltando na casa. Mas também admitiram que possivelmente o dinheiro poderia simplesmente ter queimado no incêndio. Parecia também uma quantia insignificante para um crime tão violento. Charlie e Joey foram namorados no ensino médio e comemoraram o 18º aniversário de casamento no final de semana anterior do assassinato de Joey. Charlie descreveu sua esposa, Joey, como sua melhor amiga e eles passavam quase todo o tempo livre juntos. Ele notou que Joey era a personificação de seu nome, trazendo alegria para todos ao seu redor. Ela adorava pescar, cozinhar, trabalhar em seu jardim e o casal gostava de ir juntos ao mercado nos finais de semana. Joey havia trabalhado como assistente médica em um consultório médico legal. E ele disse aos investigadores que Joey era a melhor funcionária que ele já teve. Ela era adorada pelos seus colegas de trabalho e pacientes. E todos ficaram devastados quando soube da sua morte. Meses depois, os pacientes continuaram a perguntar sobre ela. E todos esperavam que seu assassino fosse rapidamente levado à justiça. Pouco depois de saber que sua esposa havia sido assassinada, Charles ofereceu uma recompensa de $5.000 por qualquer informação que levasse à prisão seu assassino. Os detetives receberam várias dicas depois que sua recompensa foi anunciada, mas nenhuma delas levou a nenhuma pista real. A investigação foi dificultada pelo fato da casa ter sido incendiada. O fogo parecia ter sido começado no quarto de David, onde o corpo de Joey foi encontrado. A sala foi completamente destruída pelas chamas e o resto da casa também sofreu danos pesados. O calor da fumaça causaram danos quase tão graves quanto os incêndios. E os galões e mais galões de água usados para apagar as chamas também eliminaram possíveis evidências. Os detetives não viram nenhum sinal de entrada forçada na casa. Então, eles acreditavam que Joey possivelmente conhecia seu assassino e o convidou de bom grado para entrar na sua casa. Charlie disse que sua esposa era forte e atlética. Ele disse que tinha certeza que sua esposa teria lutado fortemente, ferozmente por sua vida. O fato de que nenhum dos vizinhos relatou ter visto ou ouvido algo parecia que ela foi dominada rapidamente. As casas na rua tranquila estavam a apenas 3 metros de distância, perto o suficiente para que alguém pudesse ouvi-la se ela gritasse. Durante a investigação inicial, os detetives coletaram algumas facas e uma camisa de flanela manchada na cena do crime. A camisa de flanela, que parecia ter sido manchada de sangue, não pertencia a nenhum membro da família. E os investigadores acreditavam que essa flanela, que essa camisa manchada de sangue, poderia ajudar a identificar o assassino. Junto com as facas e os itens queimados das roupas de Joey, a camisa de flanela também foi levada para o laboratório criminal do FBI para análise. Infelizmente, os itens estavam muito danificados para serem de qualquer uso forense. A investigação sobre o assassinato de Joey parecia esfriar quase imediatamente. 2 meses após sua morte, os detetives admitiram que havia feito pouco progresso no caso. Eles não conseguiram determinar o motivo do crime, não tinha suspeita potencial e não tinha evidências físicas para ajudá-los a identificar o assassino. Charlie se sentia perdido, sem esposa, mas estava determinado a reconstruir a casa que um dia eles compartilharam. Ele trabalhava para uma empresa de construção e seu chefe lhe deu uma folga remunerada do trabalho para que ele pudesse lidar com sua perda. A empresa também doou todo o material de construção que Charlie precisava. Ele via o trabalho como uma forma de terapia, mas nada poderia aliviar totalmente sua dor. Ele vendeu a casa 1 ano depois. Embora ele tenha continuado a viver na Pensilvânia nos próximos 9 anos, ele nunca superou a perda de sua esposa. Em 2000, mudou-se para o estado de Washington. O caso de Joey foi revisado várias vezes nas 2 décadas seguintes, mas nenhum dos detetives conseguiu desenvolver nenhum suspeito forte. Em 2014, o Departamento de Polícia de Bristol Township anunciou que iria dar uma nova olhada no caso. Charlie estava otimista e que finalmente conseguiria justiça para Joey, mas a investigação não deu em nada. Embora os detetives tinham desenvolvido algumas novas teorias, eles ainda eram prejudicados pelo fato de não ter nenhuma evidência física para conectar alguém ao crime. O caso foi recentemente entregue ao gabinete do procurador distrital do condado de Busk. É considerado uma investigação aberta e ativa, mas eles não desenvolveram novas pistas. Os investigadores afirmaram que o assassinato de Joey foi um crime intensamente pessoal. Eles acreditavam que ela conhecia a pessoa que a estrangulou. O fato de Joey ter sido estrangulado com um cabo de alimentação do computador de seu filho indica que o assassino pode não ter vindo à casa com a intenção de matá-la. Talvez fosse alguém que estava obcecado por ela
e ficou furioso quando ela rejeitou seus avanços. Os detetives continuam esperançosos de que esse assassino seja identificado, mas sem evidências físicas, o caso provavelmente ficará sem solução, a menos que alguém com informações finalmente dê um passo à frente. Joy Hibbs tinha 35 anos quando foi assassinada em 1991. Em 2021, Charles decidiu oferecer uma nova recompensa por informações sobre a morte de sua esposa. Atualmente, ele está oferecendo $25.000 para quem puder finalmente oferecer respostas necessárias para obter justiça para Joy. E um amigo anônimo da família também está oferecendo $25.000, totalizando são $50.000. Se você tiver alguma informação sobre o assassinato de Joy, ligue para o detetive do condado de Buske, do número que vou deixar aqui na tela. A ligação pode ser anônima e só perguntar pelo detetive David Hanks. Compartilhe esse vídeo com alguém, família, o que você achou desse caso. Deixe os comentários. Os comentários sempre engrandecem o vídeo. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por ficar até aqui. Sinta-se abraçado, sinta-se abraçado. Até o próximo vídeo. Tchau, família.